Deixa eu compartilhar. Todo mundo está vendo os slides? Sim. Então, tá bom. Então, a gente vai dar continuidade ao assunto das proteínas. Então, galera, que faz parte da unidade 3, né, da disciplina de bromatologia, tá? A semana passada a gente viu alguns conceitos, mostrei para vocês as estruturas químicas, né, como é classificado as proteínas, de acordo com as suas estruturas, se são essenciais ou não essenciais, tá? E hoje a gente vai dar a continuidade, né, as características das proteínas, né, nos alimentos. Coloquei aqui rapidamente uma revisão para ver se vocês absorveram o que foi falado na semana passada. Então, rapidamente, eu queria fazer um debate assim com vocês, para saber se ficou alguma dúvida. Alguém poderia me responder o que é desnaturação proteica? Muito cedo para perguntar, né? Bom, revisando rapidamente então para vocês, a desnaturação proteica é aquela mudança da conformação das estruturas terciária, quaternária de uma proteína, tá? Isso devido a alguns fatores externos, temperatura, pH, que a gente submete o alimento, a proteína em si, então você causa uma desnaturação, uma mudança da estrutura 3D, né, estrutura espacial dessas proteínas. E isso vai trazer alteração sensorial, né, do alimento, né, por conta dessa desnaturação. Quando a proteína é desnaturada, ela perde totalmente seu valor nutritivo? Deixa eu te cortar um pouquinho. Acho que Foi tem tudo alguém bem. com o microfone aberto e aí acaba atrapalhando. Peraí. Eu vou ativar o mudo de todo mundo aqui, peraí. Agora sim. A questão 2, né, refere-se aí, ó, quando a proteína é desnaturada, ela perde totalmente seu valor nutritivo, né? Sim ou não? Então, a desnaturação, como a gente tinha visto, né, na semana passada, a gente muda a conformação, né, a estrutura terciária, a quaternária, algumas vezes a secundária, mas de maneira alguma você vai mexer na estrutura primária das proteínas, que como está representado aqui, ó, na estrutura, no slide para vocês, é aquela sequência inicial de aminoácidos. Tudo bem? Então, assim, eu não alterando essa estrutura, eu não vou estar mexendo no valor nutritivo, eu vou ainda estar ingerindo, né, as proteínas, né, presentes no meu alimento, tá certo? Então, a desnaturação, ela não extermina com as proteínas, né? Ela não destrói as proteínas, ela só modifica a sua configuração espacial. Então, o valor nutritivo ainda está presente no alimento. 3. A desnaturação de uma proteína é sempre um processo negativo que deve ser evitado de qualquer maneira? O que vocês acham? Eu acho que não. Eu acho que não. Isso, não é sempre negativo. A gente tem, lógico, situações que vai levar como se fosse uma precipitação da proteína, que ela fica insolúvel, né, em um alimento, em algumas vezes, tá? Mas em muitas situações a gente quer, né, promover uma desnaturação para mudar os fatores sensoriais, né, deixar uma textura mais agradável ou mais específica para um alimento X que a gente está desenvolvendo, tá? Então a gente tem situações que têm um caráter negativo, mas muitas delas têm um caráter positivo, que vai mudar toda a parte sensorial de um alimento. Exemplos de desnaturação proteica, tá? Na semana passada eu dei um exemplo clássico, que é a mudança das características da clara do ovo, né? Então, quando submetida a altas temperaturas, então ela deixa aquela consistência gelatinosa,
transparente, né? E passa a ser mais uma estrutura mais rígida, branca, né? Esbranquiçada, e o sabor também modifica. Então, é um exemplo. Também existe, falando ainda da clara do ovo, quando vocês batem, né, pela a força mecânica, a agitação mecânica, você acaba promovendo o que? A formação de espuma, né? Claras em neve. Também é uma desnaturação. Você promove a incorporação de bolhas de ar, né, juntamente às estruturas de proteína. Ok? Questão 5. O que pode levar ao processo de desnaturação proteica? Essa daqui a gente já respondeu, né, nas anteriores, mas seriam fatores como temperaturas elevadas, né, ou temperaturas muito frias, também poderia levar a uma desnaturação. O pH do meio, muito ácido, muito alcalino, o meio, você pode ter uma mudança conformacional aí, e pressão hidrostática também pode influenciar na configuração das proteínas. Questão 6. As proteínas funcionais, né? As propriedades funcionais de uma proteína ou mistura de proteínas presente no alimento influencia as propriedades sensoriais, físicas e químicas dos produtos alimentícios formados? Vocês lembram o que seria propriedades funcionais de uma proteína? Propriedade funcional seria aquelas características que a proteína vai desempenhar no meu alimento, né? Ou aquela capacidade de texturização, emulsificação, né? São alguns exemplos dessas propriedades funcionais. Então, dependendo do tipo de proteína, se eu tenho uma mistura, né, de diferentes proteínas lá no meu alimento, isso vai mudar a minha textura, pode deixar mais macia a massa, né, mais saborosa, tá certo? Ou ter aquela capacidade de gelificação, né, tornar a textura mais rígida, né, no formato de um gel, como se fosse até de uma gelatina. Então, sim, as propriedades funcionais, então, dependendo do tipo de proteína que a gente tem envolvido no alimento, isso vai influenciar, né, nessa parte sensorial, né, do meu produto. E se o meu produto final vai ser numa forma líquida, semissólida ou mais rígida, isso tudo é influenciado pelas proteínas. Perfeito? Bom, as proteínas, então, desempenham um importante papel, né, no valor nutritivo dos alimentos. São responsáveis pelas propriedades funcionais que dão determinadas características a vários tipos de alimento. Então, além do valor nutritivo, porque a gente tem, né, os aminoácidos essenciais e os não essenciais. Então, os essenciais são aqueles que a gente precisa adquirir de uma fonte externa, né? Além desse valor nutritivo, então as proteínas elas são importantes porque vai dar uma infinidade de sensações diferentes, né, na hora que eu for ingerir aquele alimento, né? Então, assim, a texturização, sabor, consistência, maciez, né? Tudo isso vai ser influenciado pelas proteínas. Então, além de todo esse valor nutritivo, vai contribuir, né, para tornar o alimento mais atrativo para o nosso consumo. Ok? Qualquer coisa vocês me perguntam, tá bom? Se eu estiver indo muito rápido. Dando continuidade, né, à desnaturação, então ficou faltando da aula passada eu comentar alguns detalhes, né, na verdade algumas consequências que a desnaturação pode causar, algumas consequências que a desnaturação pode causar, então essa desnaturação principalmente pelo calor, né, então altas temperaturas. Então a gente tem aí uma consequência positiva, né? Então, no calor, a gente tem a inativação de algumas toxinas, né? Por exemplo, a toxina botulínica do Clostridium botulíneo, que causa botulismo, né? Uma doença grave aí,
né, causada aí por essa bactéria, tá? E também Staphylococcus aureus, então a gente consegue inativar toxinas, né, desses micro-organismos pela presença do calor, tá? Então o calor vai acabar alterando estruturas proteicas desses micro-organismos, tá? Livrando o nosso alimento de possíveis contaminações, tá certo? Vocês já ouviram falar nessa doença, o botulismo? Que tipo de alimento poderia apresentar esse Clostridium botulinum? Alguém sabe? Oi, não? O ovo. O ovo? Você pode Isso. Palmito. Você pode até ter. É mais comum para o palmito, é mais comum para produtos enlatados, entendeu? A presença do Clostridium botulinum, tá? E aí, uma vez ingerido, você pode desenvolver essa doença, que é o botulismo, que causa várias contrações musculares involuntárias no nosso corpo, né? Além de trazer outras consequências aí, tá? Então, é extremamente grave, tá? Então, você pode ter paralisia até, né, de alguns membros por causa do botulismo, tá? É a mesma toxina que a gente usa para fazer botox? O que vocês acham? Sim. Exatamente. É a mesma, só que a gente utiliza em concentrações muito pequenas para fazer o procedimento do botox, que é aplicado em algumas regiões específicas para causar mesmo a paralisia, né, daquele músculo e eliminar as linhas de expressão. Tá? Então, nos alimentos não é adequado, então a gente não quer a presença dessa toxina, desculpa, porque vai trazer consequências graves. Tá? O calor, só um minutinho aqui. O calor pode provocar alterações químicas nos aminoácidos, muitas vezes transformando esses aminoácidos em produtos tóxicos, né? Então, dependendo aí do tipo de aminoácido, tá? A texturização de alimentos em pH alcalino causa a racemização. O que seria isso daqui? Isso aqui é um processo químico, tá? Não sei se vocês já ouviram falar, né? Que pode ser responsável por essa característica tóxica de algumas proteínas. Eu coloquei aqui uma imagem no slide. Então, acima da imagem do Clostridium, aqui botulinum, que é uma estrutura química, tá? Vocês estão vendo como se fosse uma imagem espelhada, tudo bem? Imagine a mão de vocês. É como se fosse uma estrutura espelhada, tá certo? Se você colocar, sobrepor uma na outra, os dedos não se encaixam, tá certo? Mas se vocês colocarem uma em frente à outra, seria uma estrutura espelhada, tá? A racemização é a capacidade, no caso do calor, transformar espacialmente essa estrutura química em uma estrutura espelhada, como se fosse a mão de vocês, tá? E isso muitas vezes é responsável pelas características tóxicas, tudo bem? Então, essa transformação espacial da estrutura química pode trazer produtos tóxicos para o nosso alimento. Deu para, pelo menos, entender o raciocínio, gente? Eu sei que é um pouco confuso essa parte de racemização, mas só para vocês saberem a capacidade que o calor tem de transformar a estrutura química, tá? Então, aqui no caso das proteínas, eu causei uma racemização. Eu alterei a configuração 3D espacial dessa proteína como se fosse uma estrutura espelhada, tá certo? Então, no final, ela não é mais a mesma estrutura. Então, é igual o exemplo que eu dei para vocês da mão de vocês. Se você sobrepor uma mão em cima da outra, os dedos não se encaixam, tá? Mas se vocês colocarem uma em frente à outra, então, imagem espelhada, aí você tem, né, o reconhecimento, tá certo? Mas por serem estruturas diferentes, a função desempenhada, no caso aqui dos alimentos, vai ser diferente. Ok? Deu para entender? Ficou alguma dúvida em relação a isso? Professora, sobre o botulismo,
por exemplo, se eu vou consumir um palmito, Certo. eu vou fervê-lo por quantos minutos, se eventualmente ele tem essa toxina, vamos supor. Você está falando assim, o que você tem que, de que maneira você tem que... Deixaria de existir. Eu vou fervê-lo, se eu consumi-lo cru e ele tiver com botulismo... Se você consumir cru, você pode adquirir, sim, né, o Clostridium, se você consumir ele cru. Né? Agora, se você ferver, vamos dizer assim, alguns minutos, não precisa ficar muito tempo, né? Assim, não precisa ficar nem a 10 minutos, tá? Mas só do ponto da água chegar, né, a ebulição, aí você já está fervendo, isso já é capaz de destruir. Está bem, então, obrigada. Entendeu? Mas assim, sempre quando for consumir um produto enlatado, verificar se não há perfuração da própria lata ou se está enferrujado algum lado, porque você só vai ter contaminação desse produto se a lata tiver danificada, tá? Porque a indústria alimentícia não vai permitir uma contaminação, né, do nosso produto. Só que dependendo das formas de conservação desse produto, né, do estoque, se a lata apresentar alguma rachadura, perfuração, você pode ter a contaminação. Tá? Bem, então. Eu tive uma professora na estética que ela faleceu 20 anos depois. Ela ficou vegetando, ela consumiu o palmito direto da lata, e aí, até descobrirem que era o botulismo, ela já estava num estado vegetativo. Meu Deus! E ela faleceu 20 anos depois. Gente, olha só. Então, é por isso que o palmito é uma das coisas que eu não consumo mesmo. Agora, eu tenho sempre essa restrição também com o ovo, né? O ovo cru. Então... o ovo, na verdade, o que a gente pode ter de mais presente é a salmonela, né? Que é mais comum, né? Se você consumir o ovo cru, você adquirir a salmonela, que pode dar todo um desarranjo lá intestinal, uma inflamação intestinal, tá? Mas, na verdade, o Clostridium botulinum, ele pode estar presente em diversos alimentos. Uma vez contaminado, né, você pode adquirir. Então, é mais comum em produtos enlatados mesmo, tá? E principalmente aqueles que ficaram expostos ao sol. Sabe aquelas latas que estão mais estufadas? Não sei se vocês já viram isso em mercado. Então, aquelas latas que estão mais estufadas, nunca consumam esses produtos. Tá? Porque provavelmente você teve aí uma contaminação, você pode estar tendo uma fermentação no interior desse alimento, tá? E vai ter um crescimento aí microbiano ou qualquer outro tipo de contaminante que invadiu aí o seu alimento, tá? Então nunca descarte esses alimentos. E não se pode lavar o ovo, por exemplo, porque tudo que estiver fora vai dentro. Isso é real? É isso mesmo? Porque as frutas a gente lava, seca. Agora, o ovo não se pode fazer isso, né? Porque dizem que tudo que está fora pode entrar... Você falando assim, lavar, pegar o ovo, lavar antes de quebrar e fritar? Assim, pelo que eu já estudei, tipo assim, uma lavagem rápida, passar na água, assim, não faz mal. O problema é você deixar alguns minutos, vamos falar assim, mergulhado numa solução salina, entendeu? Aí você pode ter a penetração, né, mesmo pela casca do ovo, aí de algumas substâncias. Mas você lavar rapidamente, passar uma água, não vai trazer prejuízo. Entendeu? É tudo... Então, eu evitaria ao máximo. Você pode ter, né, a entrada aí dessa substância. Entendi. Ok? Porque... Professora, agora tá difícil. E nesses tempos agora de corona, que a gente, na verdade, coisas, legumes, frutas, já eram higienizados, mas e agora? Tipo, quando a gente compra o ovo na feira, por exemplo, a higienização, se não pode colocar a água, pode, por Então, exemplo, assim, espirrar um álcool? Não, álcool eu 70? não, no ovo não. Sim, você pode passar rapidamente na água da torneira, né?
E assim, dependendo do que o processamento que você vai levar para o seu ovo, né? Se você vai fritar, se você vai cozinhar, a temperatura elevada já vai eliminar, entendeu? O problema é você comer ele cru, que eu evitaria aí ao máximo, já que entendi. o vírus ele pode estar presente né, no chão, no ar, pode estar presente na superfície da mesa, em qualquer lugar, né? Então, eu falo pelo chegar da rua, entendeu? Chegar da rua e eu vou acondicionar, então essa Não, assim, limpeza a antes. embalagem externa, se vier com algum plástico, alguma coisa, vocês podem passar em um álcool 70, mas o ovo em si é só uma água rapidamente, né? Nada de deixar mergulhado no vinagre, na água salina ou no álcool, pelo amor de Deus. E sabão também então. não, também não, Água. porque você vai ter contaminação do seu alimento com esses produtos, certo? Mesmo porque no caso do ovo, a casca já é uma proteção, porque se na verdade... Isso, já é uma proteção para o meio interno lá do ovo, né? Só que assim, essa casca, ela não é totalmente impermeável. Por isso que a gente fala que não pode deixar o ovo mergulhado em alguma solução. Então, porque você pode ter a penetração de substâncias externas para dentro do ovo, tá? Mas lavar rapidamente, né, na água corrente, isso já é muito bom. Tá? Aí na hora que você for cozinhar, você vai fritar o ovo, a alta temperatura já vai destruir qualquer tipo de contaminante, seja a bactéria ou algum parasita, né? Ou mesmo partículas virais, tá certo? Porque o que é a partícula viral que a gente está falando lá do coronavírus? É uma proteína, gente. A altas temperaturas vai desnaturar também o vírus, porque é uma proteína. Uhum. Ok? Perfeito. Então tá bom. Continuando aqui, então, tá? Ainda falando dessas consequências da desnaturação pelo calor, então a gente tem alguns alimentos que, durante o seu processo, a gente chega a temperaturas super elevadas, né? Então, acima de 200 graus, aí dependendo, né? Isso para assados, aqueles que são grelhados. E o que acontece? Nessas temperaturas muito elevadas, a gente pode ter aí uma alteração estrutural também dos aminoácidos, que a gente chama de pirólise, né? Na verdade, são reações de quebra ou reações que facilita a formação de compostos maiores, né? Ele acaba se ligando a outras estruturas químicas, né, presentes no alimento, e aí, nessa temperatura elevada, essa nova estrutura química que se forma pode ser uma estrutura mutagênica, compostos mutagênicos, tá? O que seria isso daqui? São compostos que pode, né, dependendo aí da quantidade que você ingerir, exposição, né, você pode facilitar o desenvolvimento cancerígeno, entendeu? No nosso organismo. Então, são compostos mutagênicos capazes de causar mutações nos seres vivos. Ok? Então, não é quer dizer que eu fiz lá um churrasco, né, comi lá a carne, eu vou ter câncer. Não, Deus o livre, né? Mas assim, você pode ter presença de compostos mutagênicos. Aí, dependendo da quantidade que você, né, ingere, exposição, né, àquela fumaça, né, tudo isso pode facilitar o desenvolvimento de um câncer, ok? Hoje em dia, vários fatores externos, tem pesquisas que mostram que pode desenvolver câncer, desde tomar refrigerante, né, a ficar exposta ao cigarro, né, ser tabagista, entre outros fatores, tá? Então, assim, é tudo que é em excesso, tá? Isso pode ser um Viver, né, estresse para sua professora? saúde. Viver pode ser você pode ter câncer, tudo, meu Deus. É o ar, é tudo. Não, exatamente, é só Deus na causa, e você tendo uma alimentação saudável, né, isso já vai te proteger, né? Então a gente tem defesas contra compostos mutagênicos, só que você tem que estar em perfeita homeostase, que a gente diz, né, em equilíbrio, para suas defesas destruírem os compostos mutagênicos, né, que uma vez que a gente entra em contato, para a gente não desenvolver, né, um câncer. Aí, se você está totalmente desequilibrado,
pensamentos negativos, que tem muitas pesquisas que falam que existem as doenças psicossomáticas, né? O seu pensamento vai influenciar no funcionamento do seu corpo, tá? Então, isso tudo atrelado a fatores externos, né? Então, pode levar ao desenvolvimento de um câncer, ok? Bom, outra consequência também pela desnaturação pelo calor, né, é a reação de Maillard. Essa daqui vocês já viram, né, nas unidades anteriores. Se refere a uma reação química entre carboidratos e proteínas com a formação de compostos, vamos falar assim, que apresentam uma pigmentação mais escura. Isso que vai dar aquela coloração mais dourada em alguns alimentos, tá certo? Então, assim, muitas vezes essa modificação química que acontece, né, acaba prejudicando o valor nutritivo do alimento, tá? Então, você pode aí ter uma quebra da proteína, o desenvolvimento você vai desenvolver esses pigmentos aqui no alimento e a proteína vai deixar de apresentar aquele valor nutritivo que apresentava antes, ok? Além de produzir radicais livres, carbonilas, que vai causar a oxidação de vários aminoácidos. Então, essa oxidação dos aminoácidos pode fazer com que eles percam o valor nutritivo do seu alimento também, ok? Então, em algumas situações, é desejável que a gente tenha a reação de Maillard, porque torna um alimento mais atrativo, você muda o aspecto sensorial, o sabor, tá certo? Só que tudo, né, em equilíbrio. Tá? A gente não quer que aconteça isso com outros tipos de alimento aí, que você vai perder o valor nutritivo, ok? Alguns alimentos, como carnes, né, ou alguns embutidos aí, a indústria alimentícia, né, muitas vezes adiciona nitritos a esses alimentos com a função bactericida, né, para destruir aí algumas proteínas, melhorar a cor do alimento. Mas o que acontece com esses nitritos que são adicionados a esses alimentos? Podem reagir, né, com grupos aminas. Lembra da estrutura dos aminoácidos que tem esse nitrogênio, né, na sua estrutura? Então, os nitritos, eles podem reagir com esses grupamentos aminas dos aminoácidos, isso em elevadas temperaturas, tá? Vai desenvolver a formação de N-nitrosamina, tá? Que é um composto diferente, novo lá no seu alimento, e ele tem também propriedade carcinogênica, tá? Então, pode aí favorecer o desenvolvimento de um câncer, né, no organismo vivo, tá certo? Então, assim, os nitratos são benéficos, né, no alimento, porque vai mudar, vai preservar, conservar o nosso alimento de uma contaminação bacteriana, então destrói qualquer tipo de bactéria que a gente tem no alimento, melhora a cor, deixa mais atrativo, tá certo? Mas aí, dependendo da quantidade que é adicionado nesse alimento, tá? Da exposição ao calor, então, dependendo do processamento que você leva ao seu alimento, você pode favorecer a produção desse composto, que é o N-nitrosamina, que ele é cancerígeno, tá certo? Existem alguns métodos que a gente pode utilizar para determinar as proteínas no nosso alimento. Aqui eu citei eles, né? Mas semana que vem a gente vai estar falando deles um pouquinho, vocês vão estar conhecendo como é feita essa identificação, né? Então, eu coloquei aqui alguns métodos laboratoriais para quantificar, determinar as proteínas do nosso alimento, tá? Então, lembrando, semana que vem, na próxima aula, a gente vai estar falando de cada um deles. Ok. Coloquei aqui uma situação, problema que tem lá no livro de vocês, né, de bromatologia. Aqui a gente tem vamos falar assim, uma reflexão, né, na verdade, se existe a possibilidade de a gente melhorar o aspecto sensorial de algum alimento. Então, assim, um alimento que a gente tem ingredientes apenas de origem vegetal, certo? Então, assim, no entanto, as características sensoriais, textura, maciez
não são compatíveis com a qualidade que a empresa quer oferecer. Então, assim, eu estou usando só produto vegetal, tá? No final, eu já estou tendo uma característica lá específica para o meu produto, mas ainda a empresa ela quer tornar mais atrativo, mais saboroso, né, esse alimento, né? Então, ela quer oferecer algo melhor, né? Um alimento mais atrativo, tá? E gostaria de imitar as características dos alimentos que utilizam as proteínas animal, tá? Então, aqui tem uma reflexão. Será que utilizando apenas ingredientes vegetais, né, a gente consegue, de algum modo, aproximar esse sabor, né, essas características das proteínas de origem animal? Será que existe essa possibilidade? A gente sabe que tem várias proteínas de origem vegetal. Será que alguma delas incorporada aí no nosso alimento de origem vegetal também poderia chegar próximo à textura, à maciez que as proteínas de origem vegetal podem proporcionar, ou as proteínas de origem animal podem proporcionar ao alimento? Tá? Então, assim, já adiantando para vocês, existe sim uma possibilidade, e uma delas é a utilização do glúten, tá? Então, assim, de todas as proteínas aí de origem vegetal, o glúten, ele vai chegar próximo, não é a mesma textura, né? A mesma propriedade das proteínas animais, tá certo? Mas chega bem próximo da textura, né, desses alimentos de origem animal, tá? Então, é uma alternativa. Então, a incorporação do glúten em alguns alimentos poderia trazer uma liga aí melhor, né, ao alimento e torná-lo mais saboroso, tá? Então, assim, existe essa possibilidade. Então, de a gente processar o alimento, incorporar só ingredientes de origem vegetal, tá? E torná-lo saboroso da mesma forma, né? Do que aqueles que são 100% de origem animal. Ok? Coloquei aqui as atividades que a gente tem lá no livro também. Eu queria que vocês fizessem junto comigo aqui, já para vocês irem treinando, tá certo? Então, vou ler com calma, depois eu quero que vocês pensem aí, né, e me falem qual seria a alternativa correta sobre esse problema. Então, sobre as diferentes propriedades que as proteínas podem apresentar, analise a frase. Então, eu tenho vão ser duas palavras aqui, e das moléculas em geral, pela manifestação das várias, que podem ser características de vários tipos de. Assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas sobre as diferentes propriedades que as proteínas podem apresentar. Então, eu tenho aqui 5 alternativas, ok? Tá? Eu gostaria que vocês prestassem atenção, dessem uma lida aí, para a gente saber escolher a alternativa correta, tá? Então, assim, já adiantando, né, dando a primeira dica para vocês, como a gente está falando de proteína, tá? Então, quando a gente fala na composição, né, todos aqui, a primeira palavra tem a ver com composição. O que faz parte da composição das proteínas? São aminoácidos? São ácidos graxos? Então, os aminoácidos são as unidades menores de uma proteína. Então, proteína é uma macromolécula composta por uma sequência específica de aminoácido. Então, aqui a gente já elimina a alternativa D e E, ficando a alternativa A B e a C. Ok? Então, pensem aí um pouquinho, e aí eu gostaria que alguém me respondesse qual seria a alternativa correta e por quê.
Conseguiram achar uma resposta? Meninas e meninos? Alguém conseguiu? Ah, Exatamente. A alternativa A é a Eu correta. também acho que é a. Perfeito. Tá? Então, a composição dos aminoácidos, o tamanho, a conformação das moléculas proteicas, tá? Então, aqui, ó, realmente estou falando de proteína, então vão ser moléculas proteicas. Eu já vou descartar a alternativa B, que fala de gordura, tá? A alternativa C fica até um pouco incoerente, né? Das moléculas deproteicas. Já fica um pouco aí estranho, né? Vamos falar assim. Moléculas proteicas são, em geral, responsáveis pela manifestação das várias propriedades, né? No caso aqui poderia ser propriedade funcional ou propriedade nutricional. Como a gente está falando das características que a proteína pode apresentar no alimento, então a gente já está falando em propriedade funcional. Nutricional é o valor nutritivo, né, para o nosso organismo. Então, assim, a alternativa correta, alternativa A. Facinho, né? Essa eu posso cobrar na prova de vocês. pode. Essa pode, perfeito. Questão 2. A gente tem algumas afirmativas, então vamos ver. 1. O cisalhamento mecânico é um agente desnaturante, gerado por agitação, amassamento, batimento. A agitação provoca incorporação de bolhas de ar e da absorção de moléculas de proteína na interface ar-líquido. Essa tá certa ou tá errada? O que vocês acham? Isso a gente falou na semana passada. Lembra da Clara bater claras em neve? Tá certa, perfeito. Essa tá certa. Deixa eu ver se alguém entrou aqui. Não, achei que tivesse. Vamos ver a 2. A pressão hidrostática é um agente desnaturante eficiente, pois apesar de destruir as células microbianas, causa danos aos aminoácidos essenciais, à cor natural e ao sabor, mas não causa o aparecimento de compostos tóxicos. Eu acho que não. Essa não. Por quê? Então, assim, ela é desnaturante? Sim. Destrói células microbianas? Sim. Mas uma das vantagens da pressão hidrostática é não destruir ou causar qualquer tipo de alteração nos aminoácidos. Tá? Então, assim, aqui ele fala que causa danos aos aminoácidos, mas na verdade não causa. É um dos processos desnaturantes que mais preserva as propriedades dos aminoácidos. Tá? Então, a 2 está errada. Tá? 3. Em sistemas alimentícios, os fatores ambientais como o pH... Oi? Desculpa, volta um pouquinho nessa. Então, ele causa, então, Não, o aparecimento de compostos. Geralmente não causa, tá? Aqui, essa última parte tá certa. O que tá errado seria aqui, ó, causa danos aos aminoácidos essenciais. Então, essa parte que tá errada, porque a pressão hidrostática não causa danos e também não leva a compostos tóxicos. Entendi. Certo? A 3. Em sistemas alimentícios, os fatores ambientais como o pH, a força iônica, temperatura, composição do solvente, dentre outros, afetam a estabilidade estrutural das proteínas, levando-as a um processo de desnaturação, que consiste na mudança das estruturas proteicas sem a quebra das ligações peptídicas da cadeia principal.
E aqui? O que será? Tá certo. Essa tá certa. Então, pH, força iônica, temperatura, tudo isso pode causar a desnaturação, que é mudança conformacional, tá? Sem quebrar a estrutura de aminoácidos, que seriam essa estrutura com ligações peptídicas, tá? Então, a afirmativa 3 está correta, tá? Vamos para 4 aqui. A desnaturação proteica é sempre indesejável, pois a proteína perde sua solubilidade e alguma propriedade funcional. A desnaturação térmica e mecânica destrói as propriedades nutricionais das proteínas, tornando-as sem valor biológico. A desnaturação parcial da proteína pode melhorar suas propriedades. O que vocês me dizem? Errado. Errada. Errada, ela Errada. pode ser desejada ou não indesejada, vai depender do tipo de proteína e alimento que a gente está falando, certo? Uhum. E a 5 aqui, ó, o grau de desdobramento da molécula proteica é maior em valores extremos de pH alcalino do que em valores extremos de pH ácido. A desnaturação induzida pelo pH, em sua maioria, é reversível. No entanto, se ocorrer hidrólise parcial das ligações peptídicas, desaminações ou destruição dos grupos sulfidril, pode resultar em desnaturação irreversível das proteínas. Verdadeiro. Isso, ela é verdadeira, tá? Então, o pH muda a conformação, mas, né, quando o meio tá básico do que tá ácido, tá? Então, de todas as denaturações, é a única que vai ser reversível. Eu mudando o meu meio, né? Se estava básico, eu coloquei no meio ácido, eu posso voltar à estrutura anterior da proteína, tá? Isso acontece se eu não tiver quebra, né, das ligações peptídicas ou alguma outra reação química que aconteça nos aminoácidos. Então, a gente tem a afirmativa 1, a 3 e a 5 sendo correta. Então, aqui a alternativa D é a minha alternativa correta aqui para esse exercício. Certo? Questão 3. A gente está falando das propriedades funcionais. Lembra que é aquelas características que a proteína confere ao meu alimento, né? As características sensoriais, tá? Bom, vamos ver aqui o que a gente tem, algumas definições e aqui o que significa essas definições. Então, meio que a gente precisa fazer aí uma relação, tá certo? Então, a gente tem gelificação, texturização, hidratação, emulsificação, formação de massa. Então, a gente precisa ver o que realmente significa esses conceitos atribuídos aqui nas 4 afirmativas. Então, por exemplo, depende da afinidade da proteína com água. Geralmente, mudanças nessa propriedade modificam sua funcionalidade e a capacidade de retenção de água. Então, Hidratação. pensem aí. Isso, tem a ver com hidratação. 2. Depende da capacidade das moléculas de proteína se unirem e formarem uma ponte entre duas fases imissíveis. Emulsificação. Emulsificação, você criar uma única camada, tipo óleo e água, né? Eles não se misturam, mas a proteína consegue fazer essa liga. Transformação de uma proteína globular em fibrosa através de processos tecnológicos que permitem a produção de alimentos com proteínas vegetais que são análogos à carne. Texturização. Texturização. 4. Propriedades que se referem às moléculas de água e outras substâncias de baixo peso molecular, quando ficam aprisionadas numa rede formada por ligações covalentes e não covalentes. Você vai criar um meio mais firme, né? Essas fibras
é gelificação. Então, forma-se um gel, como se fosse uma gelatina, tá? Então, a alternativa correta, C. Isso. Perfeito. Bom, a gente vai entrar em outro tópico referente às proteínas dos nossos alimentos, tá? Que são as enzimas em alimentos. Não sei se vocês me recordam, né, dos conceitos que eu falei na outra aula, referente às proteínas, que toda enzima é uma proteína, porém nem toda proteína é uma enzima, tá? Uhum. As enzimas, elas estão presentes em grande quantidade nos organismos vivos, tá? Então, todas elas são proteínas. Então, são feitas por cadeias de aminoácidos, né? Como aquela estrutura básica das proteínas. Só que o que diferencia uma proteína simples, né, de uma enzima, é que é como se essa proteína que é enzima, ela tivesse um plus, né? Uma propriedade diferencial nela, né, que vai destacar de outras proteínas, tá? Então a gente fala que existe uma propriedade catalítica. É como se fosse um catalisador. Vocês sabem o que é um catalisador? Já ouviram falar nesse termo? Sim. Sim. Já. Ele aumenta. Ai, como fala? Ele faz com que a reação fique mais rápida. Isso. O catalisador acelera as reações químicas, tá? Porque, assim, muitas reações químicas só vão acontecer naturalmente, né? Por exemplo, se a gente tiver temperaturas muito elevadas, porque você vai fornecer uma energia necessária para que o processo químico aconteça. Só que dentro do nosso corpo, né, a gente não pode ter temperaturas extremamente elevadas, porque você vai ter danos, né, às outras proteínas do nosso corpo, que vai desnaturar, tá certo? Então, como, né, o organismo vivo, ele vamos falar assim, perfeito, né, Deus criou tudo perfeitamente, então existem essas enzimas que é para acelerar essas reações. Então, a gente não vai precisar de muita energia envolvida, né, presente no corpo, para que aconteça a reação química. A enzima, ela acelera o processo. Tá? Isso é algo interessante até para falar para vocês, porque por que a gente não pode deixar que o organismo fique durante muito tempo com febre alta, febre de 40 graus? O que vocês ouvem a respeito? O paciente não vai ficar com sequelas no organismo se a gente não administra aí um medicamento para baixar a febre? Sim. Qual que é essa preocupação? A preocupação é a gente não desnaturar proteínas. Se você mudar a conformação dessas proteínas por causa da temperatura elevada da febre, depois de desnaturada, vai se tornar irreversível e a função que ela apresentava no seu corpo vai mudar. Então, por isso que a gente pode ter, sim, sequela a partir da febre. Ok? Tá? Eu coloquei aqui um esqueminha para vocês entenderem. Então, no corpo a gente tem diferentes tipos de enzimas, muitas enzimas. Por quê? As enzimas, elas funcionam como se fosse um mecanismo chave-fechadura, tá? A enzima, ela só vai reconhecer alguma substância específica, tá certo? Professora, Então, Oi, pode falar. licença, é que tem uma aluna querendo entrar e ela não está conseguindo. É a Adriana. Ela não tá aparecendo para eu adicionar ela. Pede para ela sair e entrar de novo, porque aqui não tá aparecendo. Tá bom. Obrigada, Tá bom? desculpa. Eu que agradeço, imagina. Peraí, acho que agora apareceu. Peraí, deixa eu ver. Adriana, apareceu. Pronto. Acho que foi. Então, as enzimas, elas são específicas para substratos específicos, tá? Então, imagine uma chave fechadura, então a enzima vai ter uma estrutura específica,
né, com uma sequência de aminoácidos, uma estrutura 3D lá específica, e ela só vai reconhecer alguma substância específica, tá certo? A fechadura só reconhece a chave específica. Isso acontece com as enzimas. Por isso que a gente tem que ter muitas enzimas diferentes no corpo, porque a gente tem muitas reações químicas diferentes, tá? Então vai existir diferentes substratos para esse reconhecimento, tá? Se vocês olharem aqui, ó, a enzima é essa estrutura em verde, tá? No meu desenho. E o substrato é esse aqui em lilás, ok? Que a gente pode pensar aí, por exemplo, numa macromolécula, tá certo? Por exemplo, vamos falar uma macromolécula. Pensem aí, por exemplo, no amido, tá? Tem a ver com carboidratos, né? Mas assim, uma macromolécula. Antes de você absorver esse amido precisa ser quebrado em partes menores, tá? E o que é? Esse aqui é um exemplo. A enzima, ao reconhecer o amido, vai favorecer a quebra dessa macromolécula em partes menores. Deu para entender? Sim. Perfeito. Tá? Essas enzimas, né? Então, eu estava dizendo para vocês, elas estão presentes no organismo vivo em grande quantidade, perfeito, e também estão presentes nos alimentos que a gente ingere, tá? E assim, muitas vezes, essas enzimas, se a gente não tomar cuidado durante o processamento, né, dos alimentos, elas podem trazer aí alguns problemas para esses alimentos, né? Um exemplo desses é a reação de escurecimento que alguns alimentos podem apresentar. Então, assim, as frutas, né, é um exemplo clássico disso. Se você cortar aí uma maçã, deixar exposta ao ambiente, em questão de tempo, você já tem um escurecimento dessa maçã. Aí você vai mudar os aspectos sensoriais, sabor, tá? Você já muda a questão atrativa, saborosa desse alimento, tá? Isso ocorre devido a uma enzima que a gente tem no interior dos alimentos, que é a enzima polifenol oxidase, tá? Então, é natural tá presente nos alimentos, só que ela só é ativa, ela só começa a ter uma função dentro desses alimentos quando em contato com o oxigênio, a molécula aqui de oxigênio, tá? Aí o que você vai ter? Você vai ter uma alteração química, né, dos fenóis, que são compostos, polifenóis, que podem estar presentes nos alimentos, eles vão ser transformados em um outro composto, né, que a gente chama de quinona, tá? Esse composto, ele já tem uma coloração, um pigmento mais escuro, tá? E aí vai favorecer essa mudança, né, de coloração dentro do meu alimento. Então, o alimento possui uma enzima, a polifenol oxidase, que em contato com o oxigênio vai pegar compostos que já estão presentes no alimento e transformá-lo em outros, tá certo? Deixando o alimento mais escuro. Deu para entender? Então, a enzima vai favorecer uma reação química, né, lá no meu alimento. Então, eu chamo de endoenzima, porque é uma enzima interna do meu alimento, tá? Que aí vai transformar os fenóis em quinonas, que são compostos pigmentados, né? Que apresentam a melanina e vai deixar o alimento mais escuro. Ok. Perguntas até aqui? Bom dia, professora. Bom dia, tudo bom? Eu consegui entrar na sua aula agora, a aula passada eu não consegui entrar e essa quase que eu não consigo também. Não consegue entrar pelo AVA, eu tô toda perdida agora. Então, o AVA, ele tá travando muito, né? Não, ninguém tá conseguindo entrar e eu tava toda perdida, não sabia como entrava. A outra aluna que me ensinou. Mas eu acho que eu mandei pro Henrique o link,
né? Tem algum e-mail específico que vocês preferem que eu mande o link para facilitar? Ah, então não sei. Acho que é Copa Representante, né? Não sei. Não sei. A outra menina me mandou o link, mas eu não estava conseguindo entrar. Eu não sabia como Porque fazer. a gente pode facilitar eu mandando esse link ou para o número de alguém, né? Ou para o e-mail de alguém, né? Da sala de vocês. Então a gente pode facilitar dessa forma, porque eu sei que o AVA está dando problema, principalmente à noite, fica impossível de entrar. Mas de manhã está sobrecarregando também. Muitas aulas, muito aluno tentando acessar ao mesmo tempo. Entendi. Tá, mas aí depois me passem algum contato específico e aí eu encaminho para vocês o link para vocês não terem dificuldade para entrar depois. Tá bom, obrigada. Tá bom? De nada. Okay. Bom, retomando aqui, turma, o conceito que a gente estava falando, todo mundo entendeu então as propriedades aí, como funciona mais ou menos uma enzima, esse exemplo da polifenolistase, que leva ao esmento dos alimentos. Então, seria uma enzima endógena, que a gente fala. Então, endógena, que está presente já no alimento, tá? Existe enzimas que eu posso adicionar no meu alimento durante o processamento do meu alimento, tá? Muitas vezes com algum objetivo, um objetivo desejável. Às vezes eu quero inativar alguma outra enzima que está presente no meu alimento ou acelerar algum processo no meu alimento. Então, essas enzimas, ela pode ter duas fontes, ou ser produzida pelo próprio ou ser adicionada no processamento, tá? Fonte exógena, que é fonte externa, fonte endógena, fonte interna, ok? Essas enzimas externas que eu posso adicionar durante o processamento têm diversas finalidades, né? Eu coloquei aqui algumas para vocês, tá? Para vocês entenderem. Então, assim, não é à toa que a gente coloca enzima, né, no alimento. Muitas vezes é para modificar ou auxiliar na conservação, estabilização de algum alimento. Então, assim, produção de xarope, tá? Né, de milho, glicose, xaropes ricos em frutose, amaciamento de carne, tornar a carne mais macia, tá? Sabe aqueles temperos que são adicionados na carne, muitas vezes você acaba batendo na carne, tudo isso você pode ter enzimas incorporadas nesses sais que são atribuídos à carne, e no final, depois que você deixa durante um tempo lá, né, maturando, esses temperos na carne, a sua carne vai se tornar mais macia, porque você vai ter enzimas que vão ser adicionadas aí ao seu produto, tá? Quebrando algumas fibras que tem nas carnes, tá? Enzimas que podem ajudar na extração de sucos, tá? Hidrolisados proteicos, lipídios, para a gente favorecer a quebra de proteína, de lipídios. Enzimas para eliminar, né, o amargor de sucos cítricos. Enzimas para auxiliar na extração do óleo de frutas e sementes. Estabilização de cervejas. Amaciamento do miolo do pão. Filtração de bebidas. Produção do queijo. Maturação de queijo. Mistura de massas, fermentos, estabilização de produtos assados. Então, a aplicação de enzimas é mais comum do que vocês imaginam, tá? Em diferentes tipos de alimento, diferentes objetivos, né, propostas, tá? Então, você tem a incorporação de enzimas exógenas, externas, aí para facilitar uma mudança sensorial no nosso produto, ok? Vocês querem algum intervalo ou a gente pode ir continuando sem problemas? Por mim, pode ir direto. Então, tá bom.
Tá? Um exemplo, né, dessas enzimas exógenas são enzimas modificadoras do amido. Então, lembrando, o amido é uma macromolécula, então a gente pode ter aplicação de enzimas para você quebrar essa macromolécula em compostos menores, então chegando até mesmo à glicose, ou compostos intermediários, né, que vêm antes até mesmo da glicose, tá? Então a gente chama de glicosidases exógenas, tá? Uma dica aí para vocês, toda terminação AZ que vocês estão vendo aqui, sempre vai se referir a uma enzima. Por exemplo, amilase. Tudo que terminar em AZ se refere a enzimas, tá? Aqui eu tenho um exemplo, né, de enzima exógena, a alfa-amilase, tá? A amilase é uma enzima que quebra o amido. Nós temos no organismo, a gente tem a amilase salivar e a amilase pancreática, responsáveis pela quebra do amido. A alfa-amilase, ela é capaz de hidrolisar o amido, ou seja, quebrar o amido em moléculas denominadas de dextrinas, que fazem parte aí do açúcar, tá? Então, essa enzima exógena, ela pode ter uma fonte microbiana ou do próprio malte, ok? Que seria aí 2 moléculas aí de glicose, tá? Beta-amilase, uma outra variação aí, né, da enzima. Nesse caso aqui, essa enzima também quebra o amido, tá? Em unidades de maltose. Então, tem regiões específicas da estrutura que vão ser quebradas por enzimas específicas, tá? Mas a ideia central é você ter aquela macromolécula do amido, que eu só vou quebrar em unidades menores. Essa enzima eu posso encontrar na batata doce, na soja, em bacilos, então em alguns micro-organismos também, tá? Então tem várias fontes aí para a extração dessa enzima que eu posso utilizar como fonte externa ao meu alimento. Eu tenho a pululanase, esse nome meio estranho. São enzimas desramificadoras que hidrolisam ligações glicosídicas, tá? Que são os pontos de ramificação da amilopectina. É uma estrutura menor do amido, mas é bem maior do que a glicose, tá? Mas também ocorre aí quebra do amido em uma molécula mais intermediária. Está presente em bactérias, leveduras, cereais, ok? Age lentamente sobre a amilopectina no processo em que o amido é liquefeito e sacarificado, na hora que ele é quebrado aí e transformado no açúcar. Glicoamilase, outra enzima também que atua aí no amido. Nesse caso aqui, a gente já tem a formação de glicose como o produto final da reação, tá? Então, macromolécula é o amido, a glicose seria a minha unidade mais básica, né, para esse carboidrato. São produzidos por fungos, bactérias, tá? Então, essa fonte aqui, ela pode ser utilizada laboratorialmente para a gente isolar essa enzima e poder depois, né, utilizar como fonte externa aos alimentos durante o processamento. Ciclomaltodextrina glicanotransferase, outra enzima aí, tá, que vai atuar sobre o amido, e a gente vai ter compostos intermediários aí, intermoleculares, geralmente resulta em processos cíclicos, como vocês podem ver na imagem, tá? Que a gente fala em ciclodextrinas. Um tipo de açúcar aí proveniente do amido. Ok. Perfeito até então?
os tipos de enzimas utilizadas como fonte externa para transformação do amido, tá? Então, assim, o tipo de enzima utilizado vai depender muito do tipo de alimento, qual é o objetivo, a texturização que eu quero trazer ao meu alimento, o sabor, tá certo? Então, eu posso utilizar de diferentes enzimas para trazer uma característica específica ao meu alimento, tá? Eu posso fazer um processo que a gente chama de liquefação do amido, que seria a hidrólise industrial, a quebra, né, na presença de água desse amido, tá? Geralmente eu utilizo a alfa-amilase bacteriana termoestável, ok? Para produzir aí maltodextrinas, tá? Então, na indústria é muito comum utilizar essa fonte externa, né? A alfa-amilase bacteriana termoestável, tá? Seria interessante isolar enzimas do ser humano para utilizar em processos alimentícios? O que vocês me diriam? O que vocês acham? Estou falando aqui de uma fonte bacteriana que foi utilizada. Professora, repete a pergunta, por favor. Tá. Aqui, ó, nesse exemplo, eu estou falando de um processo de quebra de amido que acontece na indústria. Muitas vezes eles utilizam uma enzima de origem bacteriana, como vocês podem ver aqui na imagem. Tá? A minha pergunta é comum utilizar, por exemplo, isolar a enzima do ser humano, porque a gente tem amilase. A gente tem a amilase salivar, a amilase pancreática. Isso é feito hoje em dia? Utilizar enzima do ser humano isolada em laboratório para... É aniversário dele hoje. Oi? Não escutei. Eu acho que sim. Acho que com a tecnologia dá para ser aproveitado, sim. A tecnologia hoje permite, sim, que você isole uma enzima humana, produza em grande quantidade em laboratório, sim, dá para fazer isso. Só que muitas vezes isso não é aplicado, né, em alguns processos alimentícios, porque muitas vezes você precisa, durante o processamento de alimentos, você vai precisar de altas temperaturas, tá? E lembrando, o nosso corpo, ele não suporta Altas temperaturas. Exatamente. Então, assim, as nossas enzimas, elas são consideradas mais frágeis perto das enzimas de não, depois eu vou tomar, agora não. Tá? Oi. Então, assim, ó, essa amilase bacteriana, ela é termoestável. Então, ela suporta temperaturas extremas. Tudo bem? Então, ela é mais resistente, diferente das nossas, que uma temperatura mais alta aí, tipo perto dos 40 graus, já vai acontecer uma desnaturação, ela pode perder essa capacidade enzimática. Entendeu? Mas é possível isolar a enzima humana e utilizá-la para diferentes fins. O problema é se você precisar de uma temperatura elevada para manipular esse produto, a enzima humana ela não vai suportar temperaturas extremas. Agora, enzimas bacterianas já suportam. Ok? Porque elas são modificadas, correto? Na verdade, a gente tem bactérias que elas já sobrevivem em temperaturas muito elevadas. Então, as moléculas, no caso da bactéria, as enzimas da bactéria, elas já são mais resistentes a mudanças de temperatura, diferente das nossas. Tá? Então, muitas vezes a gente utiliza, né, a enzima bacteriana por conta dessa vantagem. Mas, na verdade, é igual, faria a mesma coisa que a nossa enzima. Só que a nossa é mais frágil para a temperatura. Entendi. Entendeu? Tá bom, professora. Nada. Gelatinização do amido no resfriamento. Então, aqui eu tenho um exemplo, né? O xarope de maltose
usado em confeitaria, pode ser produzido a partir do amido liquefeito, aí do amido liquefeito com adição de enzimas maltogênicas, né, para a formação do malte. Então, a gente acaba até mudando a consistência, a texturização aí desse amido, tornando até mais viscoso. O xarope, né, traz essa consistência. Tá? Então, quando o amido ele é hidrolisado, ele é quebrado em dextrinas grandes, pode formar géis termorreversíveis, que em muitos alimentos eu posso utilizar como se fosse substitutos da gordura, tá? Então, eu posso utilizar aí como um substituto, que vai dar algumas características funcionais para o meu alimento bem semelhantes à gordura, ok? Mas é uma fonte de amido que eu tenho adicionando ao meu alimento. Tá? Então, aqui pela ação de enzimas, que vão quebrar aí o amido, vai formar, você pode ter formação de malte, de dextrinas, e isso vai deixar mais viscoso o meu meio, né? Mas o xarope em si, ele já fica mais consistente. Tá? Eu tenho a amilase maltogênica, tá? São aplicadas diretamente à massa em produtos de panificação, reduzem viscosidade, melhora volume, maciez, cor da casca, ok? Mantém o pão macio, sem emborrachar, elasticidade da casca e retarda a decomposição. Então, seria uma vantagem. Seria uma vantagem aí. Peraí. Seria uma vantagem para os produtos de panificação, porque você vai ter um produto bem mais atrativo, mais saboroso, tá? Então, assim, você acelera alguns processos no alimento que vai aumentar o consumo. Nossa, ontem eu fiz a Fernanda se matar de rir. Tudo bem, gente? Do pernilongo. Vou colocar um mundo aqui, todo mundo. Tá? Então, assim, um produto de panificação douradinho, mais queimadinho, né? Com bem crocante, macio por dentro, ele é bem atrativo aos consumidores. E isso pode ser adquirido pela adição desse tipo de enzima, a amilase maltogênica, ok? Que vai mudar todas essas características sensoriais do meu produto. Amilases endógenas. Tá? Então, agora estou falando de enzimas já presentes no meu alimento, tá? Então, assim, em grãos maltados, como exemplo, que eu estou dando aqui no slide, a gente pode ter o que? A produção de grande quantidade de açúcar fermentáveis para a indústria cervejeira, né? Para a produção aí de cerveja. Aí, muitas vezes é necessário a adição de beta e alfa-amilase, glicoamilase, né, a pululanase, entre outras, para a gente acelerar esse processo. Então, a gente pode já ter incorporado no alimento algum tipo de enzima, e muitas vezes eu acabo adicionando outras enzimas para acelerar o processo de produção de açúcares fermentáveis, para eu fazer a fermentação, no caso aqui da minha bebida alcoólica. Coloquei aqui algumas atividades para a gente refletir, né, por enquanto, né, sobre essa parte que eu dei para vocês. Por exemplo, como se obtém enzimas exógenas para a aplicação na indústria de alimentos? Quais foram as fontes exógenas que eu dei exemplo para vocês? Alguém estava prestando atenção? Lembra do que eu cheguei a comentar com vocês? Maturação de queijo, amaciamento, produção de xarope. Esses são os exemplos da aplicação de enzimas. Mas, assim, a fonte, da onde eu tirei essas enzimas exógenas para aplicar no meu alimento? Foi do ser humano? Não. Eu dei o exemplo para vocês. A gente Foi pode das bactérias. Das bactérias. Das bactérias. Então, das bactérias principalmente. Então, se é de algum outro micro-organismo, fungo, levedura,
A gente pode ter uma infinidade de micro-organismos que podem produzir essas enzimas, tá? E aí a gente tem até um processo biotecnológico que é aplicado em laboratório para a gente produzir em grande quantidade essas enzimas para comércio. Então, você tem uma produção exacerbada, né? Por exemplo, a partir de uma bactéria que apresenta o gene para a produção da enzima específica, ok? Ela vai ser produzida em laboratório, depois você tem um processo de purificação que acontece para você isolar essas enzimas exógenas da minha fonte, né? Tipo, se foi bactéria, e aí eu vou poder utilizar essa enzima purificada para o meu consumo, para aplicação na indústria alimentícia, ok? Quais características essas enzimas devem possuir para serem aplicadas com sucesso na tecnologia de alimentos? É possível controlar a ação de enzimas endógenas nos alimentos? Quais as possíveis estratégias usadas pelas indústrias para controlar o efeito catalítico das enzimas endógenas? Primeiro de tudo, né, o que essas enzimas precisam possuir para serem utilizadas na minha indústria alimentícia? Primeiro de tudo, elas precisam ser fáceis de serem obtidas, fáceis de serem manipuladas, tá? E para a gente poder incorporar nos nossos alimentos. Então, assim, ela pode ser produzida por qualquer tipo de bactéria, por qualquer tipo de fungo, levedura. Eu preciso ter uma fonte fácil de ser encontrada, isolada, manipulada em laboratório para purificar e então ser utilizado no meu alimento. Como eu cheguei a falar para vocês, os alimentos eles já possuem enzimas endógenas, que muitas vezes pode ter trazer uma consequência desagradável para o meu alimento. Né? Eu dei o exemplo do escurecimento de frutas. Tá? A gente consegue manipular essa consequência desagradável das enzimas endógenas? Conseguimos. Então, a indústria alimentícia ela consegue, por meio de vários processos que podem ser químicos, você pode, com a temperatura ou com a adição de inibidores dessas enzimas, você pode manipular o poder catalítico dessas enzimas endógenas. Então, você pode inibir, né, esse processo enzimático dentro dos alimentos, incorporando outras substâncias no meu alimento. Tá? Então, facilmente eu consigo mexer nessas propriedades. Isso eu posso aumentar o tempo de prateleira do meu produto, conservar durante mais tempo, porque eu inibi uma enzima específica pela degradação do meu produto, ok? Uma enzima que vai causar oxidação do meu produto, ok? Alguns exemplos, eu coloquei aqui para vocês nesse slide, de modificação enzimática de açúcares. Então, assim, na indústria alimentícia, a gente tem essa capacidade de modificar estruturalmente alguns açúcares para trazer mudanças sensoriais, né, ao meu produto, tá? Então, a gente tem diversas reações químicas que podem ser aplicadas, né? Então, isomerização da glicose, oxidação da glicose, hidrólise da sacarose, hidrólise da lactose, beta-glicosidases que podem ser incorporadas, isomaltulose sintetase, alfa-galactosidase, entre outras enzimas, né, processos enzimáticos que eu posso submeter ao meu alimento, né, para mudança desse açúcar, para mudar fatores sensoriais dos meus alimentos. Então, toda essa manipulação, facilmente eu consigo fazer na minha indústria alimentícia, tá? Então, isomerização da glicose, eu estou mexendo na estrutura química, né, da glicose, a partir de uma enzima que eu posso utilizar, a glicose isomerase, que eu também obtenho de micro-organismos, uma fonte externa, tá? Eu produzo aí um tipo de adoçante, originário do amido de milho, o xarope de milho rico em frutose, tá? Então, eu modifico a glicose presente lá no alimento, tá?
pela adição de uma enzima. E aí eu transformo ele em um tipo de açúcar com textura diferente, e aí eu produzo aí o xarope de milho rico em frutose, que pode ser utilizado aí como adoçante. Oxidação da glicose, tem uma enzima para a gente fazer esse tipo de reação química, que é a glicose oxidase, tá? Muitas vezes a gente consegue evitar a reação de Maillard com a adição dessa enzima, tá? Ok, então a glicose oxidase. Eu tenho a hidrólise da sacarose, então a quebra da molécula de sacarose, tá? Que é uma estrutura bem maior aí do que a glicose. Aqui, ó, tecidos vegetais e micro-organismos, então também são a fonte, tá? Da enzima, né? E possui a invertase, esse é o nome da enzima. Você vai mudar a estrutura química, a conformação, né? Aquela estrutura 3D da própria sacarose, tá certo? Então, é usada principalmente na produção de confeitos de recheio mole, na produção de mel artificial, a partir da sacarose. Então, com a adição da enzima invertase, você modifica aí consistência da sacarose, textura da sacarose. Eu tenho a hidrólise da lactose, tá? Então, eu tenho aqui a galactosidase ou lactase, que pode ser incrementado, adicionado no meu alimento, e vai aumentar, né, o poder aí adoçante do alimento, e é interessante a adição da lactase, que é a enzima, para produtos específicos para indivíduos com intolerância à lactose, né? Então não consegue fazer a quebra da lactose porque não possuem essa enzima. Então todos nós, a maioria de nós, né, produzimos a enzima lactase. Então todos aqueles produtos derivados do leite, então vão conter lactose no seu meio, e a gente vai precisar dessa enzima para promover a quebra, né, da lactose em galactose e glicose, que elas podem ser absorvidas no organismo, tá? Os indivíduos com intolerância não vão apresentar a enzima, e aí você pode ter um desarranjo intestinal por conta disso, tudo bem? Então, alguns produtos alimentares já vêm com essa enzima para favorecer a quebra da lactose, deixar saboroso, mais doce o meu produto e evitar aí um problema para os pacientes intolerantes à lactose. Ok? Dúvidas até aqui? Beta-glicosidases, a gente pode utilizar essas enzimas para remoção do amargor de sucos cítricos, por exemplo. Isomaltulose sintetase, uma outra enzima aí para produzir isomaltose, tá? Também é um adoçante que não provoca cárie, ok? E serve de substrato para hidrogenação, resultando num álcool, conhecido como isomalte. Pode ser utilizado aí na fabricação de alguns doces aí para o consumo. Alfa-galactosidase, tá? Aqui a gente tem a conversão da rafinose no açúcar de beterraba em sacarose para facilitar a recristalização. Então, aí é uma propriedade desejada, então a gente consegue adicionar esse tipo de enzima para transformar, né, esse tipo de açúcar que está presente em beterraba em sacarose e fazer a cristalização desse produto para o consumo, para a comercialização. Então, a aplicação de enzimas específicas vai depender do objetivo, né, que a gente quer incorporar no nosso produto, na mudança sensorial que a gente quer atribuir ao nosso produto. Ok.
Nós temos enzimas que hidrolisam também pectina, parede celular. Isso facilita extração, clarificação de sucos, tá? São encontradas em grandes quantidades em plantas, micro-organismos também. E a gente tem várias aqui, como eu citei para vocês, tá? Então, poligalactoronase, pectinametilesterase, pectatoliase, pectinaliase. Então, você favorece aí remoção de cascas, extração aí de sucos, clarificação de sucos. Ok. Perfeito. Eu tenho enzimas proteolíticas também. Quando eu utilizo esse termo, proteolíticas, são enzimas. Então, a enzima é uma proteína, perfeito. Mas quando eu falo em enzimas proteolíticas, eu me refiro a enzimas que têm a capacidade de quebrar outras proteínas, tá? De transformar, né, quebrar em pedaços menores outras proteínas. Então, quebram as ligações peptídicas, que fazem a ligação de um aminoácido no outro, tá? Essas enzimas, elas podem ser extraídas a partir de plantas, papaína, bromelina, ficina, tá? De animais, então, peptidases digestivas e de micro-organismos, ok? Essas enzimas são usadas para produzir alimentos proteicos modificados com o intuito de melhorar sabor, aroma, textura, funcionalidade, qualidade nutricional. É muito comum a gente adicionar papaína, né, na carne para tornar ela mais macia. Então, você acaba quebrando algumas fibras, você acaba quebrando essas ligações peptídicas que tem no meu produto e tornam o produto mais macio, mais saboroso, ok? A produção de queijo também é feita com a adição de enzimas, então aqui no caso da quimosina, a renina, que permanece no coágulo e contribui para a maturação e sabor do queijo. Bem, outro exemplo. Aqui, a protease, que eu estava falando para vocês, a papaína, hidrolisa colágeno, elastina, né, que geralmente vai dar rigidez à carne, deixando ele mais macio. Então, essas proteases, geralmente, ele já vem contido naqueles temperos próprios para a carne. Então, a gente já tem a adição de algumas proteases para você temperar a sua carne, às vezes deixar durante um tempo lá. E aí, isso vai facilitar o consumo posterior, que vai tornar a carne mais macia. Ok? Essas enzimas, elas também podem atuar em massas, né? Com o objetivo de produzir massas menos elásticas, endurecidas, tá? A escolha, né? Escolher uma protease mais adequada é fundamental para se obter características desejáveis para a massa, tá? Então, lembrando, cada enzima vai ter um substrato específico. Então, eu posso manipular meu produto alimentício de diferentes maneiras, tá? Posso promover quebra de macromoléculas em diferentes pontos da minha estrutura química. Tudo vai depender do tipo de enzima que eu incorporo no meu alimento, tá? Em relação às bebidas, geralmente nas bebidas eu tenho um composto que são os taninos. Geralmente eles se ligam às proteínas formando complexos que podem causar a turvação da cerveja, tá? Muitas vezes isso não é desejável, né, para a produção de cervejas, e aí por conta disso também é utilizado enzimas proteolíticas que vão fazer a quebra de proteínas para evitar a turvação, né, dessa cerveja, então evitando a hidrólise aí, evitando a turvação pela hidrólise das proteínas. Ok? Então, são adicionados após a fermentação, antes da filtração final, são destruídas pela pasteurização, ok? Não sendo presentes aí no produto final para ser consumido. Só um minutinho, gente, peraí.
Essas proteases, tá? Que são enzimas que quebram proteínas, também podem modificar o sabor, né, do meu produto alimentício. Então, aí, no caso aí, reduzir o sabor amargo de queijos, carnes curadas, peixe, né, entre outros alimentos, tá? Restauram propriedades emulsificantes, né, de proteínas de soja desnaturadas pelo calor. Então, assim, existem vários objetivos pelos quais eu posso pensar em adicionar uma enzima ao meu alimento. Tá? É para modificar sabor, é para evitar uma turvação da minha bebida. Qual que é o objetivo? É para eu inativar alguma reação no interior do meu alimento? Qual que é o objetivo? Então, a gente tem uma infinidade de enzimas que eu posso manipular e utilizar no meu alimento para mudar, né, essa parte sensorial, tá? Eu tenho enzimas também, que a gente chama de lipases, que vão atuar nos compostos, nos lipídios presentes no alimento. Então, até então, eu estava falando muito de enzimas que atuam em carboidratos, principalmente no amido, tá? Mas o meu alimento em si, ele pode ter outros compostos, como os lipídios, que são macronutrientes também, tá? E as lipases, uma vez adicionada, pode fazer com que quebre, né, essas estruturas grandes de lipídios e transforme em estruturas menores, tá? No caso aqui, a gente tem algumas situações que é adicionada às lipases, então nos queijos processados, molhos, substitutos de manteiga de cacau, melhoramento de massas por gerar agentes emulsificantes, tá? Então, no caso aqui, as lipases vão quebrar lipídios, tá? Presentes no meu alimento. E tem aí, então, alguns exemplos de suas aplicações. Em relação às enzimas endógenas, que são aquelas que são produzidas nos alimentos, tá? Coloquei alguns exemplos para vocês. Então, existem as fenoloxidases, tá? Como exemplo, a fenolase, polifenol oxidase, catecolase, cresolase e tirosinase. Eu comentei com vocês dessa daqui, que é a polifenol oxidase. Então, aquele exemplo do escurecimento dos alimentos, tá? Então, a gente tem diversas outras enzimas que podem estar presentes em vegetais, em frutas, que podem causar esse escurecimento, tá? Existem também as peroxidases. Então, são usadas como indicadores do branqueamento, tá? Destroem pigmentos, tá? Eu coloquei aqui como as betalainas, né? A cor da beterraba e clorofila também, ok? Então, são enzimas aí presentes nos próprios alimentos que podem destruir pigmentos, né? Já presentes de alguns alimentos. Lipoxigenases catalisam a rancidez oxidativa em feijão, vagem, soja, ervilha, tá? Que não sofreram tratamento térmico adequado. Então, são enzimas presentes nos alimentos que vai promover, acelerar, né, esse ranço que pode aparecer aí nos alimentos que não tiveram um tratamento adequado. Tudo bem? Toda essa manipulação enzimática, né, que a gente viu, então tem essa preocupação com as próprias enzimas que estão presentes nos alimentos e também essa capacidade de a gente incorporar enzimas externas. Existe um estudo para isso que a gente fala da enzimologia, que é o estudo do tipo de tecnologia que eu posso utilizar para manipular uma enzima, tá? E isso pode contribuir para o desenvolvimento de novos produtos, né? A enzimologia ela pode estar presente em diversos setores da indústria. Uma delas é o setor alimentício. E aí eu posso desenvolver novos produtos por conta dessa tecnologia, dessa aplicação
enzimática, tá? Tornar um produto, produzir aí, né, minimizar os subprodutos indesejáveis, melhorar a qualidade dos alimentos, então sempre com algum objetivo em mente. Melhorar, né, minimizar algum composto indesejado, tornar mais atrativo o meu alimento, tá? Então, hoje existe essa facilidade em eu manipular meu produto, tá? Tudo com a tecnologia aplicada, tá? Esses compostos enzimáticos presentes nos alimentos, então muitas vezes não é desejado, a gente não quer ter o escurecimento do alimento, bem porque a gente precisa aumentar o tempo de prateleira desses alimentos, tá? Então, uma das formas de conservação, de processamento empregado, né, é a capacidade de inativar essas enzimas, tá? Por exemplo, a polifenol oxidase, que a gente comentou anteriormente, que ela é ativada com a exposição ao oxigênio, a gente pode causar como se fosse uma leve inativação enzimática, eliminando o oxigênio do contato com a superfície lá do meu alimento, tá? Então, eu vou retardar, na verdade, a reação que a polifenol oxidase realizaria dentro do meu alimento. Eu não estou exatamente inibindo de maneira irreversível minha enzima. Não, eu estou só prolongando o tempo de prateleira, expondo menos o meu alimento à atmosfera, né, ao ambiente, ao oxigênio. Isso pode ser modificado com embalagens em atmosfera modificada. Você impede o contato com o oxigênio, ok? Então, aqui, ó, embalagens em atmosfera modificada. A gente não pode eliminar totalmente o oxigênio da minha embalagem, tá? Porque todos esses alimentos, eles já vêm com uma, como a gente pode dizer, com uma contaminação natural, né? Então, a gente sabe que tem micro-organismos presentes em tudo, e nos alimentos também a gente vai ter. Lógico que são contaminações não patológicas, que não são capazes de causar nenhum tipo de doença. Mas se eu eliminar por completo o oxigênio, né, em contato com o meu alimento, eu vou estar promovendo uma respiração anaeróbica desses micro-organismos, né, presentes nesses alimentos. E aí, com isso, eu posso ter, né, produção aí de substâncias que levam a sabores indesejáveis no meu produto, tá certo? Então, eu não posso eliminar por completo o oxigênio dessas embalagens. Ok? Um outro tipo de processamento é a desidratação e o congelamento, tá? Isso eu aumento o tempo, né, de prateleira dos meus produtos, tá? Então, são efetivos desde que haja o controle do tempo em que os vegetais serão expostos ao processo, pois não pode haver danos na estrutura e na alteração da cor, tá? Então, são só exemplos de processamento que a gente pode submeter ao nosso produto. Lembrando, não é desejado que a gente tenha perda do valor nutritivo dos nossos alimentos, da textura, alteração de cor, porque isso vai diminuir a força atrativa de consumo desses alimentos, ok? Nós temos também a inativação térmica enzimática, tá? Então, inativação térmica completa pelo calor se dá uma temperatura de 70 a 90 graus em um curto período de tempo, tá? Então, a gente pode ter aí um pré-tratamento em algumas frutas, vegetais antes do enlatamento, congelamento, desidratação, que pode inativar a enzima, a polifenol oxidase, tá? Impedindo aí um escurecimento acelerado do meu produto, tá? Então, eu inativo pelo calor a enzima endógena do meu alimento. A quitosana também pode ser utilizada como processamento de alimentos. Então, tratamentos com quitosana, ciclodextrinas, né, complexam os substratos, limitam sua disponibilidade, ou seja, a enzima não tem acesso e não catalisa a reação. Então, dependendo do tipo de enzima,
que eu tenho interesse, que eu quero inativar, tá? Então, a quitosana e ciclodextrinas podem funcionar aí como se fossem uns quelantes. Então, eles vão se complexar a alguns compostos, por exemplo, aos fenóis que estão presentes no alimento, e vai impedir que o fenol participe da reação de polifenol oxidase. Então, a gente está limitando a disponibilidade dos substratos, tá? Impedindo que a reação química aconteça no meu alimento. Okay. Podemos utilizar a redução do pH, né, no meu meio, com a adição de acidulantes, como ácido cítrico, málico, fosfórico, que tem esse poder de inibição da ação enzimática. Então, é um exemplo de manipulação aí das enzimas endógenas pela mudança do pH do meu meio, tá? Nós temos também a adição de substâncias redutoras, como o ácido ascórbico, sulfito, tióis, que também vão prevenir o escurecimento do alimento, tá? Porque reduzem as quinonas, os difenóis ou a quinona conjugada, impedindo a formação do pigmento, da melanina, tá? Então, a incorporação de algumas substâncias podem manipular esse processo enzimático, prevenindo a formação da melanina, que é o pigmento presente nos alimentos que confere esse escurecimento. Compostos sulfidrilas, né, incorporados ao meu alimento, também são considerados inibidores enzimáticos, principalmente aí da polifenol oxidase. Então, isso pode ser adicionado ao meu alimento, né, inibindo a atividade dessa enzima, inibindo o escurecimento do meu alimento, ok? EDTA também é um outro tipo de substância que eu posso incorporar ao meu alimento. Ele é um agente complexante, quelante, ele pode se unir a outras moléculas, né? Pode se complexar, aqui deu exemplo ao cobre, presente aí em algumas enzimas, e isso diminui a ação dessa enzima no alimento, tá? Então, é um exemplo aí de maneiras que a gente pode manipular nosso produto, manipular essas enzimas endógenas que não são desejadas, né, durante o processamento de alimentos, para que a gente mantenha uma conservação maior, um tempo de prateleira maior para os meus alimentos, tá certo? Vocês entenderam? Tem alguma dúvida, pessoal? Turma? Eu acho que não, professora. Não, professora. Ficou claro? Tranquilo, Tá por mundo? Que bom. Por enquanto, sim. Então tá bom. Ótimo. Então tá. Assim que eu tiver a gravação da aula, também vou pôr lá no Ava de vocês. O material, os slides também vou pôr lá no Ava de vocês, tá? Eu queria saber, então, se vocês querem que eu, sempre antes da aula, eu mande o link para o contato de alguém, ou vou colocando no Ava, como que eu faço para facilitar aí o acesso de vocês? Ou mando Mas O link tá lá já, né? O que a gente faz? Salvou no grupo. Ou eu vou tentar colocar com mais antecedência esse link lá no Ava, com 48 horas, para vocês conseguirem acessar e copiar esse link do Ava? Mas o link não é sempre o mesmo, professora? Se o link é sempre o mesmo, nem sempre é o mesmo. O professor está sempre mudando. Ah, tá. Porque as outras aulas é um link só, que já foi colocado na primeira aula e nós acessamos ele por aquele link. Isso, mas na verdade o professor está mudando, né? O acesso do link, o link aí. Tá? Mas se tiver algum problema de vocês não conseguirem entrar no Ava, saibam que vocês podem entrar em contato comigo. Se vocês quiserem anotar meu e-mail também, não sei se eu já passei para vocês, vocês podem entrar em contato comigo, colocar aqui ó, no slide para vocês. Tá.
que aí vocês podem me mandar mensagem e aí eu encaminho para vocês. Então, ó, é Natália, com TH, Molina, com 2 As. Pessoal, desliga o microfone aí. Então, @gmail.com. Então, vocês podem me mandar também pedindo o link e eu encaminho para vocês, caso tenha alguma dificuldade. Ok, professora, obrigada. Tá bom? Bom, eu gostaria de agradecer a atenção de vocês, tá? E aí, qualquer dúvida, vocês podem me escrever, tá certo? E a gente vai se falando, perfeito? Um bom dia para todos vocês. E é isso aí, gente. Professora. Bom dia, professora. Bom dia para todo mundo. Professora, muito Beijo. obrigada. Eu que agradeço, gente. Beijos a todos aí. Professora, hoje é aniversário do Luiz. É aniversário? Luiz. Parabéns! Feliz aniversário! Parabéns. Muitos anos de vida, muitos anos de vida aí para você, muita alegria no coração, muita saúde. Vai ter bolo? Só quando a gente voltar, né, Luiz? Ele saiu! Cadê você? Eu vim aqui só para cantar para você. Isso aí! Parabéns, querido! Muitas felicidades, muita saúde, paz no coração. E que você continue sendo esse cara, o cara! Muito obrigado, meus amigos. Muito obrigado, minhas amigas. E como eu coloquei lá no grupo, Arlete, graças a Deus o meu presente veio antecipado. Eu retomei meu horário de trabalho, então está dando agora para acompanhar as aulas de casa, tranquilo. Fiz alguns ajustes que para mim vai ser muito benéfico, que eu diminuí minha carga horária, então acho que desde ontem eu voltei a trabalhar no meu horário, então para mim vai ser excelente isso aí. Que bom, gente, que bom. Que bom, parabéns aí. Tá bom, professora, obrigada pela sua aula, foi ótima. Eu agradeço a atenção de vocês, Beijo, gente. prof, bom dia. Beijo, bom dia para todos vocês. Dia, Vou parar aqui a gravação.